Então, eu sou o Biratã Marques, aqui é a Casa da Ponte. Eu vou falar um pouco dessa trajetória, da minha trajetória até a Casa da Ponte, fazer um pequeno resumo, tentar sintetizar, que é muito difícil, porque isso aqui é uma coisa que eu chamo de algo especial, né? Mas vou fazer um desenho. Eu sou neto de Alorixá, né? E neto também do pessoal do sertão, que são beatos, aquele pessoal daquele universo gonzaguiano, né? Então, eu tenho esses dois universos na minha vida. E aqui em Salvador, isso no sul da Bahia e aqui no sertão. Então, meu pai é do sul, então o universo do sul é dos terreiros, né, por causa de minha avó, minha bisavó também que me ensinou a tocar. E no sertão, esse universo gonzaguiano das sanfonas, né, do cangaço, de Gonzaga. Aqui em Salvador, a minha vida assim artística, ela começa primeiro com minha avó me ensinando a tocar, que ela sentava numa varanda lá na roça com violão e ficava tocando, e eu ficava, né? Então minha vida Mas aqui em Salvador também tudo foi por acidente, porque eu entrei no Severino Vieira, que é um colégio aqui, e no Severino Vieira chegou lá, todo mundo escolhia cursos aqui, que era curso técnico, você escolhia eletrônica ou então mecânica. E quando eu cheguei no Severino, eu procurei vagas em todas as escolas, só tinha vaga. A mulher falou, não tem mais vaga nenhuma, só tem vaga agora para artes. Aí eu fiz, artes. Eu falei, o que é artes, menina? Assim, eu nem sabia o que era. Na minha cabeça, como é que a gente vai saber? Ela fez assim, artes é música, dança, teatro ou artes visuais. Naquela época chamava de artes plásticas, né? E aí eu fiz, eu vou ligar para casa. Eu liguei para a mãe e falei, mãe, não tem mais vaga. Aí ela fez assim, então meu filho, se matricule aí, depois você troca. Então você vê como são as coisas. Então quando eu entro no Severino Vieira, que aí quem eram meus professores era Moa do Catendê, de percussão, era Emília Biancardi, que é uma mulher que revolucionou isso aqui, etnomusicóloga, que conhecia tudo. Era Mestre King, que era de dança, que ele, ao mesmo tempo, ele dava aula também de educação física e outras coisas. Era tanta gente, assim, era um universo, assim, sabe, incrível. Aí tinha um pessoal da UFBA também, que era Nini Godin, que era pianista. O que é que acontece? Eu fiquei ali um ano, claro que para mudar, como é que muda depois, né? Um ano, aí eu fui entendendo o que era artes. E aquilo foi tomando conta de mim. E aí eu conheço aqui o Pelourinho. Olha que coisa. Porque o Severino era aqui, eu andava muito por aqui, né? Isso aqui era chamado do mangue, né? Porque era... Até hoje chama de mangue, né? Nesse sentido de ser um grande brega, né? E tudo mais. Ao mesmo tempo era um caldeirão de cultura, um caldeirão de beleza, né? Porque aqui estava já o Olodum, já estava a Fundação, muita coisa já estava por aqui. E eu andava por aqui, aquela coisa de montar banda, não sei o quê. Aqui eu fiz minha primeira banda de escola, aquela coisa. Itapuã também, eu tinha uns amigos de Itapuã, fui para Itapuã, toquei banda. E aqui eu comecei minha carreira, assim, a partir dessa universo, que é essa coisa dessa cultura, né, que é o berço da cultura brasileira, né, que é essa coisa que é a Bahia. Resultado, aqui eu também conheci pessoas que fui da banda Reflexo, isso é muito importante, eu fui da banda Reflexo, muita gente não sabe. Então eu já fazia música afro desde da minha escola, desde que eu nasci praticamente dentro do tambor, por causa de minha avó, né, que é Alorixá. A escola também era isso, era muito tambor. E aí quando eu vou falando na Reflexo é muito tambor. E sempre o tema era esse tema. O tema sempre foi um tema voltado para a cultura afro-baiana. Principalmente, e principalmente para esse universo dessas manifestações culturais que acontecem por aqui, né? Bom, daí... vou dar fiz esse resumo para contar um pouquinho desse meu início, né? E aí, claro, aí eu vou... a partir daí eu começo a fazer um monte de coisa, começo a trabalhar com artes mesmo. E vou para São Paulo, né, onde eu vou fazer um recorte aqui rapidinho. Eu estava querendo estudar arranjo para música brasileira. Não tinha em lugar nenhum. Só tinha esse curso em São Paulo. Fui para São Paulo fazendo esse recorte. Fiquei em São Paulo 10 anos dando aula também. Quando eu volto para cá, eu já volto com o objetivo de montar aqui
primeira coisa, eu tinha um modelo de orquestra que eu pensava que eu gostava, que era uma orquestra brasileira, e de montar aqui uma escola também, que eu gosto muito de educação musical. E aí, quando eu cheguei aqui em 2007, fiquei lá de 96 até 2007, quando eu volto para cá em 2007, para Salvador, eu falo com o Jerônimo, liguei para Jerônimo cantor, eu queria um lugar para dar aula, mas eu gostaria que fosse no Pelourinho, eu já estava, né, aqui foi o lugar que tudo começou. Ele falou, tem um amigo meu que tem uma casa lá, ele pode alugar para você, talvez. Aí foi essa casa. E aí ele me aluga o andar de cima dessa casa para eu dar aula. Eu fiquei aqui em 2007, 2008, aí surge a Afro Sinfônica nessa casa. Não era a Casa da Ponte ainda, não tinha organização, mas já foi nessa casa. Os alunos falaram, pô, professor, você não quer fazer uma prática disso que você ensina para a gente aqui aqui na aula para colocar isso em prática? A gente montou a orquestra para poder colocar isso em prática. Em 2009. 2010, aí vem a orquestra já surge ali em 2009, 2010. E aí vem, mais uma vez, essa casa se perde de um ponto de vista, porque o cara entrega a casa e tudo mais. E a gente fica sem casa durante aí 9 anos, que essa casa reaparece em 2019. Bom, como é que surge a organização? Isso é muito importante. Paulo Alcoforado é um grande amigo meu, eu já era diretor da Ancine. Paulo chega para mim e fala, meu amigo, você está fazendo tanta coisa, você faz tanta coisa e você não tem um lugar para colocar essas coisas. E na minha cabeça também, eu fui uma pessoa que não tive oportunidade nenhuma, tudo na minha vida aconteceu por sorte e acidente, né? Muita sorte, porque minha avó tocava violão. Porque se minha avó não tocasse violão, uma mulher, né, do século XIX, né? Porque minha avó é de 1889, minha bisavó, né? Então, que toca violão e de terreiro, então, aquilo ali foi uma sorte que eu tive, né? Porque ali foi meu grande berço, assim como minha outra avó, que era do sertão. Meu ensino, meu grande aprendizado foi aquilo ali. E a outro acidente, sorte também, foi chegar no Severino e a mulher falar, só tem arte. Então, porque senão não ia ter acesso, nunca ia ter acesso. Porque você sabe que acesso é difícil. Então, quando a Casa da Ponte surge também, ela surge exatamente para oferecer acesso. Acesso à arte, né? Acesso a você poder conversar com outras pessoas. Porque o acesso, quando você toca qualquer instrumento, ou quando você pinta um quadro, ou quando você entende de arte, o mundo fica mais bonito. Você começa a ver o mundo de outro jeito. A arte realmente ela transforma. Ela transforma, eu sei disso, eu posso dizer isso, porque a gente já atendeu aqui mais de 2.000 alunos e a gente tem relatos, né? E eu também, ela me transformou. Tudo isso que eu sou é por causa dela. É um menino praticamente também sem nenhuma oportunidade. Então, na verdade, aqui é um lugar de troca de saberes, onde é oportunidade para todos. Não só para os alunos que chegam, mas para a gente também que está aqui, principalmente para mim. Eu venho para cá, eu aprendo o tempo todo. Para mim aqui é um lugar de grande aprendizado. Tem alunos aqui de 89, de 80 anos, de 75, de 60, de 20, de 30, porque aqui a gente atende, não tem limite de idade. Então um espaço como esse, imagine vocês que quando ele surge ali em 2019, voltando aqui, que Paulo me pergunta, eu já imaginei tudo isso. Só que a gente pega o casamento em 2019, vem a pandemia, entra o governo. Em 2018 a gente monta a ONG, o governo muda para um governo que não gosta de cultura, que não gosta de arte. Não é que não gosta, é que persegue esse tipo de coisa, né? Que foram 4 anos assim de muita dificuldade para todos nós, assim, né? Porque, assim, principalmente as pessoas que fazem e que são das artes, né? Então esse casarão, em 2019, a gente pega o casarão, a gente escreve um projeto, o projeto fica lá na Rouanet. Por sorte, a gente consegue escrever o projeto antes da mudança, porque quando o governo, né, o cara lá entra, ele já muda a lei Rouanet, começa a mudar um monte de coisa. Se a gente não tivesse escrito antes, a gente não tinha conseguido. Então o projeto fica tramitando lá até ele sair. Quando Lula volta, eu me lembro exatamente em 2022, que foi a eleição, no final de 2022, um patrocinador ligou pra gente, olha, a gente está interessado em patrocinar a Casa da Ponte. E aí a casa já estava em ruína isso aqui. E aí, isso é um milagre, né? Eu posso
É um milagre mesmo que acontece. Porque vocês depois, Jairo pode ter até acesso a essas imagens do antes e depois, para vocês terem isso também. Então essa é a história basicamente até aqui. Agora eu posso falar da Casa da Ponte, que eu já fiz um resumo do que é isso. A Casa da Ponte, o maior objetivo da Casa da Ponte, eu acho que a grande beleza da Casa da Ponte, eu fico comovido o tempo todo, me comove realmente, eu me emociono quando eu passo na sala e vejo aquelas pessoas todas ali conversando, interagindo, né, vivendo, sabe, e falando de coisas, sabe, que é uma coisa que a gente não vê mais hoje em dia. Todo mundo muito mais assistindo uma tela de celular ou então vendo as coisas, né, tudo virtual. Então, e quando você tem essa troca de pessoas, exatamente como eu te falei, aqui é de 16 até... Tem um senhor aqui mesmo que vem com a mulher, ele tem 84 anos. E a mulher dele tem 80 e poucos anos. Então, quando eu vou e vejo que é seu Francisco, né? E aí eu chego lá e eu vejo... aquilo ali, sabe? Mexe tanto comigo, sabe? Quando eu vejo essas pessoas aqui, isso mexe muito comigo, porque é essa busca pela felicidade, né? Que eu também, que nós estamos o tempo todo. Então, ele me traz essa felicidade quando eu vejo ele aqui. E da mesma forma, ele vem buscar a felicidade dele, que a gente fala que esse espaço não é um espaço para o cara chegar aqui, não. A metodologia da gente é simplesmente o acesso à felicidade através da arte. Então, esse é o nosso grande objetivo. Ou seja, você se conectar com o canal, o instrumento musical, ou o pincel, ou qualquer coisa, ou a caneta, é apenas o instrumento de conexão a esse mundo invisível, esse mundo das ideias, esse mundo que a gente chama de mundo celestial, mundo divino, né, que é o Orum. É onde está essa beleza e a gente consegue, através desses instrumentos, se conectar a elas. Então eu vejo essas pessoas aqui, é tanta alegria assim, sabe? Quando eu vejo o cara com violão e ele toca um acorde, só um acorde. Ele não precisa tocar 10 acordes não, mas aquele sorriso, sabe? Isso aí não tem, sabe? Não tem preço para mim. Essa coisa que a gente vive aqui. Então esse é o espaço da Casa da Ponte. A Casa da Ponte é a responsabilidade social. A gente é o tempo todo se preocupando sim com a humanidade uma humanidade mais homogênea, quando se fala de respeito, de amor, de justiça, né? Mais equilibrada nesse sentido. Porque o que a gente está buscando aqui é isso. É isso, é amor. Isso aqui é um lugar de amor. É isso. E me emociona o tempo todo. Quando eu vejo essas pessoas aqui... Não, você tá emocionado, eu também tô aqui. Porque é o seguinte, essas pessoas, quando eu entro aqui, que eu vejo essas pessoas, velho, eu fico. Porque, assim, eu acho que a grande beleza é quando você, assim, sabe, você realmente, você se entrega a essa coisa bonita que é o amor realmente pela humanidade. Né? Isso que é a grande... E a Afrosinfônica é através da arte. E a Afrosinfônica, ela tem uma coisa especial, que eu acho assim, porque a gente é um grupo que está fora do formato, dos padrões estéticos das orquestras. Então, as orquestras, elas têm uma régua, que eu falo, a régua da gente não é a régua eurocêntrica. A régua da gente é do recôncavo. Essa é a régua que mede a música brasileira e que mede a música da Afrosinfônica. Mas, ao mesmo tempo, já que todas as orquestras, elas têm essa imposição dessa régua eurocêntrica, então a gente vem lutando o tempo todo, né? Não só a gente, até para deixar bem claro isso, que Tom Jobim já falava isso lá atrás, Villa-Lobos, todos eles lutam. Tem Nepomuceno, Alberto Nepomuceno foi um dos primeiros músicos a trazer música dos espaços de terreiros, né? Dos espaços de matriz africana, para dentro da música dele, e ele foi perseguido lá atrás. Então, o tempo todo, sempre quando você vai olhar para a sua cultura, né, que é essa coisa que as pessoas não entendem, quando fala, por exemplo, que tem... Eu vi até um negócio que eu achei tão bonito um dia desse. Não, eu abro mão das cotas quando o branco abre mão da herança. Eu achei isso incrível quando o cara fala isso. Porque a base da economia e dessa riqueza toda foi toda essa tragédia que aconteceu aqui, que foi a escravização, né? E que foi praticamente 5 milhões de escravizados que tiveram aqui, que a gente foi o país que mais escravizou. O que é que acontece? A Afrosinfônica, agora imagine você, a Afrosinfônica é uma orquestra que eu falo que já é um ato heróico quando ela sobe num palco. Ela
só em subir no palco e você olha para lá e vê aquele povo todo, que é a gente mesmo que está ali, né? Porque é um diálogo e a gente sabe que a gente está representando ali o povo, porque a gente é a cara do povo. A música que a gente faz é a cara do povo da Bahia, do povo brasileiro, né? Então, isso pra gente, mas com todas as dificuldades, porque a gente não tem apoio, né? Então a gente, na verdade, a gente é uma luta atrás de luta. E, na verdade, além disso, nós somos ativistas. Então, nós somos. Imagine só um grupo que, quando sobe. Nós somos ativistas. Assim, uma vez alguém falou para mim: não, vocês nem precisavam ter um discurso. Quando vocês sobem num palco, vocês já estão fazendo isso, né? Então, porque é uma orquestra preta. Então, o que acontece? Ela nasce também com esse objetivo de cuidar dos nossos jardins, né? Porque, assim, daqui a uns dias, gente, eu falo isso direto, assim, as pessoas não sabem quem é Luiz Gonzaga. Sabe quem é Milton Nascimento? Você perguntar nas escolas, as pessoas não sabem mais quem é. Imagine saber, assim, né, quem é um Pixinguinha. Se o cara já não sabe quem é Luiz Gonzaga. Então, o que a gente vem fazendo é cuidando dos nossos jardins, como eles fazem lá fora. E resgatando, porque lá fora eles fazem isso e ainda invadem os outros países com essa imposição. Porque a colonização ela é sutil. Quando ela chega aqui e fala que Beethoven é maravilhoso e que Luiz Gonzaga é música de esquina, né? Isso é a forma mais absurda dessa colonização que eu falo que não é tão sutil assim. E principalmente de uma ideia que eu falei aqui, né? Que é totalmente contrária ao amor, sabe? Então o que acontece? Nós somos assim um dos países, e principalmente a Bahia, que nós temos, todo mundo vem para cá porque quer aprender isso aqui. As pessoas vêm para cá, o europeu vem todo mundo para cá para poder aprender isso aqui. Então a gente não precisa, aí vou deixar bem claro, a gente não precisa, a gente quer trocar, porque a gente admira Beethoven, a gente admira Mozart, né? Mas se tiver que escolher entre Mozart e Luiz Gonzaga, eu sou Luiz Gonzaga. Se tiver que escolher entre Beethoven e Jacques do Pandeiro, eu sou Jacques Pandeiro, eu sou Pixinguinha, né? Gilberto Gil, né? Então a gente precisa entender isso. Agora, se quiser, a gente troca, porque eu acho que o mundo está aí para isso. Mas a gente precisa olhar para o nosso quintal, como Jorge Amado fala. Jorge Amado fala, olhe para o seu quintal. Porque se você nasce aqui, nesse lugar tão bonito, e você não consegue ver nada, nenhuma beleza nesse lugar, então você só nasceu no lugar errado. Infelizmente, né? Porque a arte ela é como essa chuva. Eu falo da música, mas é a arte como um todo, né? Ela cai no lugar e toma forma do lugar. Né? O que você pinta, os traços que você pinta e tudo que a gente desenha, a caneta, né, de Jorge Amado, é o nosso retrato, assim como a caneta da Afro-Sinfônica é o nosso retrato, assim como esses meninos todos que estão no Pelourinho, porque o que a gente conta, a arte, é você, de uma certa forma, contar a sua história, a sua vivência. Por isso que são por isso que Beethoven é genial. Porque ele não falou do elevador Lacerda, não. Ele falou lá do lugar que ele morava, lá na Alemanha. Da mesma forma, o Dorival Caymmi e muitos outros são geniais porque fala desse mar da Bahia, que só ele vai conseguir ver, do Abaeté, que vai conseguir ver isso de uma forma que ninguém vai conseguir ver, porque quem nasce aqui e quer... eu falo direto, eu vou falar, mas vou repetir. Se a gente tivesse 1 milhão de vidas para entender isso aqui, velho, já era pouco. Então a gente tem que parar de perder tempo, de ficar querendo saber quem é o pai de Beethoven, a mãe, a avó de não sei quem. A gente tem que saber quem são nossos ancestrais, porque isso aqui eu acho que é um dos lugares mais, né, sem desmerecer nenhum outro lugar, mas isso aqui é um dos lugares que eu acho assim mais preciosos assim quando se trata de arte. É isso. Tem assunto pra caramba aí.